O Campeonato Nacional de Montanha Valvelin 2016 foi um dos mais competitivos da modalidade. Uma época aguardada com muita expectativa pelos nomes dos pilotos presentes, como o caso de Pedro Salvador, de regresso à montanha. Vamos voltar ao passado e rever as 8 provas do campeonato com os vencedores das várias categorias. A cidade de Guimarães inaugurou a 38ª edição do Campeonato Nacional de Montanha Valvelin com a magnífica Rampa da Penha. Juan Martín deixou a posição portuguesa para trás ao longo das 3 subidas e, apesar do piso molhado, nada o atrapalhou. No final foi com facilidade que assumiu a vitória na taça, com 4 minutos e 906 milésimos. Na Taça Nacional de Montanha, apenas um concorrente esteve em pista. Armando Freitas foi ganhando confiança ao longo das subidas, conseguindo melhorar em 6 segundos até ao final. No somatório acabou a prova com 3 minutos, 53 segundos e 631 milésimos. Avancemos para a categoria 6. Fernando Salgueiro, em Ford Escort MK2, mostrou ser o mais forte, melhorando 10 segundos da primeira para a última subida. 3 minutos, 54 segundos e 497 milésimos levaram-no à vitória na categoria 6. Vamos agora ver o desempenho dos 2 pilotos da categoria 5. Mário Mesquita estava concentrado em andar o mais depressa possível desde o início. Com 4 minutos, 19 segundos e 572 milésimos de prova, fechou na segunda posição. O mais rápido desta categoria venceu com 18 segundos de vantagem. Foi Parcídio Sumaviel em Datsun 260Z. Olhemos para a categoria 4. Nesta categoria o melhor foi Luís Nunes, que conseguiu logo arrancar a frente da corrida na primeira subida e chegar à vitória com 3 minutos, 27 segundos e 42 centésimas e um quinto lugar na geral. Para esta última subida optamos por levar pneus slicks. Foi uma aposta um pouco arriscada, como se viu, que os últimos a subir já apanharam muita água, mas eu ainda subi com o tempo, com o piso relativamente seco. Tornou-se uma boa aposta e estou muito satisfeito pelo resultado alcançado. Avancemos para a categoria 3. Com uma condução certeira e velocidade no ponto, o piloto e empresário de Vila Nova de Famalicão, Luís Silva, venceu a categoria 3. Na categoria 2, António Nogueira não começou da melhor forma, optou por trazer pneus de chuva e, segundo o mesmo, acabaram por parecer pedra. Nas subidas seguintes escolheu pneus slick, arriscou e por apenas 2 segundos levou a vitória na corrida. Para terminar, vejamos a categoria 1, onde a classificação absoluta foi dominada pela mesma categoria. O melhor em pista foi Pedro Salvador, trouxe consigo o Norma M20 FC e logo na primeira subida segurou a liderança. Sem erro, está de volta com uma vitória, não só na categoria 1, mas também no quadro da geral. Realmente foi uma prova difícil pelas condições climatéricas, sempre a alterar, o asfalto particularmente escorregadio, muito mais que aquilo que é o normal, mas de qualquer forma foi uma prova tranquila, sem grandes percalços. Tivemos só um problema elétrico no dia de ontem que se resolveu e agora a última subida, que seria a subida de ataque de slicks, pronto, choveu e foi uma subida super tranquila. Foi uma ida à missa de domingo, verdadeiramente, agora para chegar cá acima. Eu pessoalmente gosto muito deste tipo de provas, gosto da adrenalina destas provas, é o momento em que temos uma subida para fazer o tempo, portanto as provas de estrada agradam particularmente, portanto é um regresso que vem para ficar, venho para lutar pelo campeonato, para lutar pela vitória em cada prova e no final vemos qual é o balanço. A Rampa Internacional de Valperra recebeu mais uma vez o Campeonato Nacional de Montanha Valvelin, com mais de 50 pilotos inscritos, numa prova marcada pelas difíceis condições climatéricas. Comecemos pela Taça Nacional de Clássicos de Montanha 1300. O grande vencedor foi Arnaldo Marques, a correr em casa. O piloto agarrou a frente da corrida logo de início, nesta que é a única rampa em que participa. Na Taça Nacional de Montanha, a concorrência foi forte e a vitória foi mesmo puxada até ao 12º. Roberto Meira regressou às rampas e, contra as condições difíceis, acabou por ser o mais forte, com 172 milésimos de vantagem sobre Francisco Leite, o segundo classificado.
Avancemos para a categoria 6. Quem dominou a categoria foi Hélder Silva, conquistando a vitória aos adversários. Vamos agora saber como correu a prova para os pilotos da categoria 5. Rui Setas aproveitou a ausência de Silvino Pires e terminou como o melhor classificado da categoria. Olhamos agora para a categoria 4. Depois da vitória na Rampa da Penha, Luís Nunes reforçou a liderança com mais uma vitória. Avancemos para a categoria 3, decidida nos momentos finais. A rodar no Ford Fiesta, Manuel Correia distanciou-se na luta pelo triunfo, em primeiro lugar com um tempo absoluto de quase 5 minutos e 14 segundos. Na categoria 2, numa vitória muito renhida, António Nogueira deu o máximo e, apesar de ter pensado em desistir no primeiro dia, arrecadou a segunda vitória da temporada com o seu habitual Porsche 911 GT2. Vejamos agora a categoria 1. Pedro Salvador foi o mais rápido com um ritmo imparável. Com 2 minutos e 16 segundos como volta mais rápida, garantiu a vitória na geral do Campeonato Nacional e na categoria 1. Mas os triunfos não ficaram por aqui. Com o afastamento dos concorrentes do Europeu de Montanha, Pedro Salvador acabou por ser o melhor também nesse campeonato. Tínhamos a missão de fazer uma boa posição à geral e de lutar pela vitória na categoria CN do Europeu. Tendo em conta as circunstâncias da prova, com chuva, realmente foi uma ajuda para nós e isso revelou-se fundamental para conseguirmos não só discutir uma boa posição à geral, e acabamos por vencer também a prova, numa atitude de alguns dos pilotos do Europeu que resolveram não fazer as subidas de prova, com a qual eu não concordo. Penso que estavam reunidas todas as condições de segurança para que isso acontecesse. A Serra da Estrela serviu como fundo à rampa da Covilhã na terceira ronda do Campeonato Nacional de Montanha Valvelin. Na Taça Nacional de Clássicos de Montanha, Cândido Monteiro garantiu a primeira posição sem grandes dificuldades. Avancemos para a categoria 6. Hélder Silva subiu a serra e voltou a brilhar. Dominou desde a primeira subida e continuou com um bom ritmo para as seguintes, conquistando o primeiro lugar do pódio. 7 pilotos alinharam a categoria 5. Flávio Sainhas apresentou-se com um ritmo impressionante, rodou sempre abaixo dos 3 minutos e meio, vencendo a categoria. Olhemos agora para a categoria 4. Na primeira subida, Luís Nunes contou com a forte oposição de Ricardo Gomes, o terceiro classificado, mas na última subida chega mesmo a fazer um tempo abaixo dos 3 minutos, para assim conquistar a primeira posição. Avancemos para a categoria 3. Manuel Correia, que ainda se está a habituar ao Ford Fiesta, conseguiu ser o mais rápido logo na primeira subida, mantendo o ritmo até ao fim e fechando no primeiro posto. Vamos agora à categoria 2. Edgar Reis continuava à procura de revalidar o título, procurou melhorar em todas as subidas e acabou por garantir a vitória na categoria. A terminar esta prova, a categoria 1, onde a classificação absoluta foi dominada pela mesma categoria. O melhor em pista foi mais uma vez Pedro Salvador, que chegou à Serra da Estrela na liderança do campeonato e soma assim mais uma vitória na categoria 1 e na classificação absoluta, com um acumulado de 5 minutos, 24 segundos e 132 milésimos. O balanço é muito positivo, conseguimos vencer a prova com uma vantagem um pouco superior àquilo que eu estava à espera, mas de qualquer forma foi um fim de semana muito positivo, em que as condições meteorológicas voltaram a chuva voltou a estar presente durante o dia de ontem, mas hoje finalmente conseguimos fazer subidas com o tempo seco. A quarta ronda do Campeonato Nacional de Montanha Valvelin rumou a Santa Marta de Penaquião, uma distância total de 3,2 km, com uma inclinação média de 5,7%. Comecemos com Cândido Monteiro, que alcançou uma vitória muito suada na Taça Nacional de Clássicos de Montanha, devido a uma ruptura na caixa de velocidades na primeira subida. Sozinho na categoria 7, o piloto da casa, Tiago Ribeiro, trouxe até à rampa o mesmo carro que correu no Campeonato Nacional de Velocidade.
levou a vitória com um acumulado de 4 minutos, 12 segundos e 789 centésimas. Imparável na categoria 6, Hélder Silva foi o grande vencedor, com um total de 4 minutos, 3 segundos e 240 milésimos, deixando Vítor Ramos e Fernando Salgueiro para trás, nos segundo e terceiro lugares, respectivamente. Na categoria 5, Flávio Sainhas, que veio com a vitória da Covilhã, rodou sempre abaixo dos 2 minutos e 16 segundos, o que o levou à vitória. A categoria 4 foi de muitas lutas. O triunfo ficou decidido nos instantes finais da prova, mas foi Luís Nunes a conseguir ser o mais rápido com quase 4 minutos de corrida, levando o SEAT ao primeiro lugar da categoria pela quarta vez em 4 provas disputadas em 2016. Na categoria 3, o bracarense Manuel Correia estreou o Ford Fiesta R5 num dos traçados mais atípicos da temporada e assegurou o comando da prova. O piloto, que esteve irrepreensível, solidificou a liderança no campeonato, com 3 vitórias em 4 provas. Na categoria 2, por apenas 993 milésimos de segundo para o piloto local António Nogueira, foi Gonçalo Manaú a testar o primeiro lugar do pódio, com a vitória na categoria e com um excelente 5º lugar absoluto. Na categoria 1, batendo mais um recorde com 1 minuto 45 segundos e 245 milésimos, como subida mais rápida, Pedro Salvador mostrou ser o melhor em pista e somou mais uma vitória, reforçando a liderança do campeonato. Estou de acordo com aquilo que tínhamos planeado, era um desafio difícil para nós esta prova, era a primeira vez que eu corria aqui, mas verdadeiramente conseguimos preparar da melhor forma, a equipa fez um trabalho fantástico no acerto do carro e apesar de ter sido sempre uma competição, sempre a evoluir os tempos, estou muito satisfeito com o resultado final alcançado. A rampa do Caramulo marcou a 5ª jornada do Campeonato Nacional de Montanha Valvelin. A serra, com cerca de 1075 metros de altitude, foi o palco de mais um fim de semana de competição, com muito calor, em que a pista estava muito seca. Comecemos por quem saiu vencedor da Taça Nacional de Clássicos de Montanha 1300, uma prova dominada por José Pedro Figueiredo, com cerca de 10 segundos de vantagem. Na Taça Nacional de Montanha não era difícil prever o vencedor, já que apenas estava inscrito Ricardo Sousa, registrando o tempo mais rápido com 2 minutos, 3 segundos e 60 centésimas. Avancemos para a categoria 6. O líder do campeonato, Hélder Silva, foi mais uma vez o piloto-chave, registrando como tempo mais rápido 1 minuto 31 segundos e 179 milésimos na última subida de prova. Vamos agora ver o desempenho da categoria 5. Flávio Sainhas chegou ao Caramulo com 2 vitórias consecutivas e acabou mesmo por assumir mais uma vitória na categoria. Com o tempo mais rápido de 1 minuto, 36 segundos e 555 milésimos, dominou a rampa e venceu a prova. Olhemos agora para a categoria 4. O líder do campeonato, Luís Nunes, manteve o domínio no Caramulo e somou um 6º lugar absoluto. A participação na prova esteve quase para não acontecer para o piloto, visto que o carro esteve envolvido num acidente no outro campeonato, mas foi substituído por outro. Avancemos para a categoria 3. Manuel Correia controlou a rampa com forte andamento, levando assim o Ford Fiesta R5 ao primeiro lugar. Vamos ver a categoria 2, que não contou com a presença do vencedor das 2 primeiras rondas, António Nogueira. Gonçalo Manaú e Edgar Reis confirmaram que tudo é possível. Manaú fez tempos rápidos e no acumulado deixou escapar o primeiro lugar por apenas 76 centésimas. Foi assim o segundo melhor na categoria. Mesmo depois de ter feito um peão na segunda subida, Edgar Reis conseguiu arrecadar a vitória. Vejamos agora a categoria 1, numa rampa que não contou com a presença de Pedro Salvador. Paulo Ramalho arrancava a prova com o 2º posto na geral, mantendo-se assim ao longo de todas as subidas. Rui Ramalho, com quase 9 segundos de vantagem, brilhava no Caramulo para assegurar o primeiro triunfo da temporada. Os Ramalho dominavam assim esta 5ª ronda.
Consegui reduzir a distância para o primeiro lugar. No geral, fiquei bastante satisfeito com este resultado, foi bastante satisfatório. Ver se continuamos a lutar até ao fim pelo primeiro lugar do campeonato. E é a segunda prova que estou a fazer com este carro novo, com este tempo, tenho andado sempre à chuva, ainda o limite do carro ainda não foi atingido. Será atingido para a próxima prova? Vamos fazer tudo por isso. A conhecida subida da Senhora da Graça foi onde se deu a 6ª jornada do Campeonato Nacional de Montanha Valvelino. Pouco mais de 4,5 km, debaixo de forte calor, com os termómetros acima dos 35 graus. Comecemos pela Taça Nacional de Montanha, dominada do princípio ao fim por Armando Freitas. O piloto terminou com uma vantagem de quase 12 segundos do adversário, com um acumulado de 6 minutos, 14 segundos e 656 milésimos. Na categoria 6, Hélder Silva não deu hipótese à concorrência. O BMW 323i registrou um tempo mais rápido, com 2 minutos, 35 segundos e 445 milésimos, na última subida de prova. Vamos à categoria 5. De volta ao Nacional de Montanha, José Silvino Pires conseguiu chegar ao triunfo na categoria 5, com forte escorte MK1. Olhemos agora para a categoria 4, com um pódio igual ao da jornada do Caramulo. Luís Nunes completou a rampa na 6ª posição absoluta, com um tempo total de 4 minutos, 56 segundos e 147 milésimos. O piloto provou ser o mais forte e alcançou na Senhora da Graça o título de campeão nacional da categoria 4, quando ainda faltavam 2 rampas para fechar o campeonato. Avancemos para a categoria 3. Foi na última subida que Luís Silva registrou o melhor tempo da categoria 3, com 2 minutos, 32 segundos e 652 milésimos, tornando-se o grande vencedor e garantindo o 2º lugar do campeonato. Vamos agora ver a categoria 2. O bom arranque de Gonçalo Manaú acabou por ser determinante para a vitória, decidida com muita emoção. Vejamos agora a categoria 1, no regresso vitorioso de Pedro Salvador. Paulo Ramalho foi o azarado da jornada do Monte Farinha ao partir o motor na 2ª subida de treinos. Já Pedro Salvador não deu hipótese à concorrência outra vez. O piloto de Chaves fez as 6 subidas, as 3 oficiais mais as 3 de treino, sempre na primeira posição, num traçado muito rápido. Não estava à espera que a diferença fosse tanta. Tinha a consciência que o traçado era rápido, mas que não nos favorecia de forma alguma, pela diferença de peso que temos. A relação peso-potência não nos é favorável e também, a nível de tração mecânica, de dimensões de pneus, também são carros com características diferentes. Obviamente que, do lado para a minha vantagem, tinha a experiência. É uma rampa que eu fiz há muitos anos atrás, mas tinha experiência diferente daquela que tem o Rui. Mas é um balanço extremamente positivo dentro dos objetivos que tínhamos traçado antes de vir para a prova. A 7ª jornada do Campeonato Nacional de Montanha Valvelino 2016 cumpriu-se na Vila Transmontana de Mursa, em que os termómetros rondaram os 30 graus. Considerado um dos percursos mais técnicos, 35 pilotos fizeram a penúltima prova do campeonato. Comecemos pelos resultados na Taça Nacional de Montanha. O Citroën AX Sport de Lionel Brás, que ao fazer 5 minutos, 36 segundos e 999 milésimos, conseguiu alcançar o primeiro lugar. Na categoria 6, apesar dos problemas mecânicos, o piloto do BMW E21 brilhou em Mursa. Hélder Silva terminou a prova com um tempo total de 4 minutos, 58 segundos e 499 milésimos. Na categoria 5, Carlos Oliveira estreou-se nas lideranças. O piloto do Porsche 911 não deu tréguas aos adversários, com um tempo total de 5 minutos, 14 segundos e 778 milésimos. Na categoria 4, a conhecer bem o trajeto, Joaquim Teixeira percorreu as 3 subidas da rampa da Porca da Mursa, com uma marca final de 4 minutos, 37 segundos e 467 milésimos, alcançando o primeiro lugar e a 4ª posição absoluta. A categoria 3 foi uma das mais emocionantes, com o vencedor a ser conhecido apenas após a última subida. Na 2ª posição, Manuel Correia, que em Ford Fiesta R5 ficou a 145 milésimos de diferença do primeiro classificado. Luís Silva, que terminou a rampa com um tempo total de 4 minutos,
45 segundos e 358 milésimos, conquistando a vitória. Na categoria 2, com o tempo mais rápido de 4 minutos 40 segundos e 999 milésimos, Gonçalo Manaú foi o grande vitorioso. Vejamos agora a prestação da categoria 1 e a classificação absoluta. Apesar de ter ficado parado na última subida com problemas no carro, Paulo Ramalho conseguiu ocupar ainda o terceiro lugar. Já Nuno Guimarães terminou a prova na segunda posição, com um tempo final de 4 minutos, 34 segundos e 784 milésimos. Sem a presença de Pedro Salvador em Mursa, Rui Ramalho dominou por completo a prova transmontana, com um tempo total de 4 minutos, 18 segundos e 187 milésimos. Vinha com a ideia de lutar pela vitória, consegui vencer a rampa, uma vitória muito importante em relação ao campeonato, passei para a frente do campeonato, assim será tudo decidido na última prova e escorreu tudo bem no geral, sim. Chegou ao fim a brilhante edição de 2016 do Campeonato Nacional de Montanha Valvelin, num traçado completamente novo, em Boticas, no distrito de Vila Real. Entre o sol e o bom tempo do fim de semana, as inclinações foram bastante acentuadas, conjugadas com zonas muito rápidas ao longo do traçado. Comecemos por quem ganhou a Taça Nacional de Clássicos de Montanha 1300. Nesta categoria não era difícil de prever o vencedor, já que Domingos Fernandes foi o único inscrito. Na Taça Nacional de Montanha, Roberto Meira, em Fiat Punto 85 cavalos, ficou em segundo lugar, deixando o primeiro para Lionel Braz em Citroën AX Sport, dominando com cerca de 7 segundos de vantagem. Avancemos para a categoria 6, em que mais uma vez o piloto luta sozinho contra o cronómetro. Num carro de circuito e não de montanha, Martino Pereira arrancou com confiança, que se transformou em 2 minutos e 42 segundos de corrida. Vamos ver o desempenho da categoria 5. José Silvino chegou a Boticas e obteve a vitória desta rampa na categoria 5. Apesar da vitória, o piloto não se sagrou o vitorioso da categoria no Campeonato Nacional de Montanha Valvelin. Foi sim Pedro Cerqueira quem subiu ao lugar mais alto do pódio. Olhemos agora para a categoria 4. O líder do campeonato, Luís Nunes, manteve o domínio em Boticas, conseguindo alcançar o título. O já coroado campeão da categoria 4 teve como melhor tempo 2 minutos e 13 segundos. Avancemos para a categoria 3. Manuel Correia controlou a rampa com forte andamento. O líder do campeonato entrou em força e foi na segunda subida que fez o tempo mais rápido. Levou assim o Ford Fiesta R5 à vitória do campeonato na categoria 3. Vamos agora ver a categoria 2. José Correia agarrou a frente da corrida logo na primeira subida, mas foi na terceira que fez o seu melhor tempo com 2 minutos e 8 segundos. O piloto foi assim o campeão da categoria 3. Final de loucos no Campeonato Nacional de Montanha Valvelin 2016, com a decisão do título absoluto e na categoria 1 a arrastar-se até aos derradeiros instantes da rampa de Boticas. Paulo Ramalho acabou o campeonato no terceiro lugar da classificação geral absoluta, assim como ficou em terceiro na categoria. Rui Ramalho e Pedro Salvador chegaram a esta prova separados por apenas 4 pontos, com Ramalho na frente do campeonato. Nesta rampa o piloto manteve-se constante em todas as corridas, mas ficou a apenas 2 segundos no acumulado do vencedor, terminando então na segunda posição. Pedro Salvador partiu ao ataque e venceu. O piloto flaviense mostrou-se implacável, garantindo o triunfo absoluto e na categoria 1, conseguindo desta forma chegar ao título de campeão 2016. Balanço muito positivo do final do campeonato e final desta rampa de Boticas. Estou extremamente satisfeito com o resultado. Qual é que foi a melhor subida? A última subida foi a subida mais rápida, foi a subida em que consegui realmente fazer tudo aquilo que queria fazer. E foi suficientemente rápida para vencer. Encerramos assim a época 2016 do Campeonato Nacional de Montanha Valvelin, com muitos pilotos em pista e qualidade ao mais alto nível, a pensar já na próxima época. Até lá!